Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre técnicas que ajudam quem tem problemas de aprendizagem, dificuldade em aprender. Os últimos dados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, divulgados recentemente pelo MEC, apontaram que 4 em cada 10 alunos do ensino médio apresentam índice insuficiente de aprendizado, principalmente nas matérias de português e matemática. Também vamos falar com a nutricionista Tamara Hamle sobre como montar uma lancheira saudável. E olha, o número de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que estão acima do peso deve pular de 220 para 268 milhões em menos de uma década. Segundo um novo estudo da Federação Mundial de Obesidade, desse número, 91 milhões serão obesas dessas crianças. Tamara, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Deixa eu te dar um beijo. Boa tarde. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigada. E olha quanta coisa gostosa. Aqui tem o que pode e o que não pode ou só o que pode? O que pode. O que pode. Exato. Então tá, nós vamos perguntar tudo para ela, porque às vezes os pais têm dúvidas assim, a lancheirinha tem que ser térmica, quais os produtos indicados de tempo de conservação, porque às vezes a criança entra ao meio-dia, sai só às 6 da tarde da escola, pode levar refrigerante? Não pode, mas e se meu filho gosta de um biscoitinho, o que eu faço? Um docinho, sim ou não? O intervalo da escola que também proporciona ali salgadinhos, tem coisa para eles comprarem também, que às vezes é melhor correr, né? Sim, vamos falar sobre isso. Muito bem, daqui a pouquinho, hoje o programa é especialmente feito para você, até já. Falar em dar up, eu estava aqui comentando com a Tamara que nós, ela estava me dizendo, Amanda, você não imagina, falando aí em foco, em concentração, como a alimentação é importante e tem a ver com esse assunto. E ainda eu disse para ela, é incrível, porque às vezes a gente está meio down durante o dia, tá, sabe quando bate aquela preguicinha? Você toma um café, por exemplo, nossa, já te dá uma acelerada, dá um up, já dá vontade de resolver as coisas, parece que dobra o seu foco, a sua concentração. Ela disse que é exatamente isso, e então o que você dá para tua criança comer, o que você manda na lancheirinha de saudável e de bacana que aumente esse foco e essa concentração, também é super importante, os assuntos se casam. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e esse é o Papo da Volta. Eu te espero. De volta ao vivo para todo o Brasil, pela TV em tempo real, pela internet, através do rbtv.com.br. Nós vamos falar agora de como montar uma lancheira saudável para a criançada, com a nutricionista comportamental Tamara Hamle. Tamara, vamos começar então falando da lancheirinha. Perfeito. Hoje em dia a gente usa mais a térmica. Sim, as lancheiras térmicas, elas duram até 8 horas, então elas mantêm o alimento ou refrigerado ou aquecido em até 8 horas. Então são as ideais para os pais comprarem. Até a gente, né? Eu estava comentando aqui com ela, como que tá na moda a gente também adulto usar nossas lancheirinhas, levar as nossas coisas já no carro. Exato. O planejamento, assim, te faz dono das suas escolhas. Então, quando você sabe que você tem ali um recurso, que você tem uma fruta ou algumas sementes e bate a fome, está ali à sua mão. Você não fica revendo o que vão te oferecer ou do que você encontrar à rua. Sem dúvida. Então, são dois tipos. Tem esse tipo, que ele é mais reforçado. Tá. E tem esse tipo aqui, esse aqui? Que ela também é térmica, Tá. tanto para o quente quanto para o frio. E ela é um pouquinho diferente, mas ambas mantêm até 8 horas. Tá. E nós temos as que não são térmicas, então eu trouxe essa sanduicheira e esse pote aqui, que inclusive tem um garfinho, né? Bonitinho. Isso também acaba estimulando a criança a querer consumir, porque é tudo assim, meio que no tamanho, enfim. Não, e tem de unicórnio, tem desenhadinho, então você também estimula usando as coisas que a criança gosta. Exato, né? E essas duram até 2 horas. E essas também, esses potinhos? Essas também, sim. Tá. Esse daqui seria para pôr algumas sementes ou algumas frutas dentro da lancheira térmica. Lembrar que esses plásticos são livres do BPA, que seria o bisfenol A, que seria uma substância tóxica para o nosso organismo, que vem do plástico. Nós temos 3 maneiras diferentes de nos intoxicar, através do ar, pela inalação, através da pele, então alguns produtos, e através da ingestão. E por incrível que pareça, o maior índice de toxicidade é através de ingestão, seja por agrotóxicos, por produtos químicos, enfim. E aí eu trouxe essa garrafinha de vidro para crianças um pouco maiores, que a gente já consegue começar a usar.
o próprio vidro. E o que é ideal, então, essa mãe preparar para levar? Aqui a gente está falando de crianças a partir de 1 ano de idade, já pode o que ela separou aqui. Exatamente. Então, eu trouxe 3 possibilidades de sementes. Então, o pistache, a macadâmia e as amêndoas, mas Não, podem não vai ser... afogar com isso, não vai ter problema. De jeito nenhum. E pode ser usado também nozes, castanhas. Aqui a gente já começa a falar um pouco sobre densidade nutricional. Então, o quanto de nutriente eu estou fornecendo para aquela criança com esse tipo de alimento. A diferença entre estar alimentado e estar nutrido. Eu quero nutrir essa criança. Para quê? Para ela ganhar concentração, para ela ganhar velocidade de aprendizado. Então, quanto melhor eu nutrir esse organismo, mais condições ele vai ter de resposta. Quais são os alimentos que a gente citou o café para o adulto, né? Que você toma um cafezinho, né? Sei lá, já te dá nossa, parece que você fica speed, todo aquele cansaço parece que vai embora e você quer já fazer as coisas e tal. Para muita gente resolve, né? Claro, Sim. Toda regra tem exceção. Para criança, tem alguns alimentos que tem meio essa válvula? Com certeza. Geralmente frutas, legumes e verduras e as próprias sementes. Tá. Então, são alimentos que vêm da feira, né? Da terra. Então, são alimentos não processados. E aqui também a gente diferencia o que é um alimento e o que é um produto alimentício. Um produto alimentício é tudo aquilo que vem da indústria alimentícia, que abre de pacotinho. Que é o que a gente quer fugir. Exato. Então vamos fugir na lancheirinha da criança, vamos fugir dos biscoitinhos, né, recheadinhos, A gente tenta negociar com a criança, então aqueles se ela sente salgadinhos muita que abre, falta... já sai aquele cheiro que é terrível. Nossa, corante, conservante, acidulantes. Tenta negociar com a criança. Então, você gosta, não tem problema o consumo, mas também não vai ser todo dia. Vamos combinar aqui 1 vez na semana e também não ceder a tudo o que ela quiser, porque ela não consegue ter essa capacidade de discernimento da própria alimentação. A criança não pode ser dona de todas essas escolhas, é o adulto que é o responsável. Em relação ao café, a partir de 14 anos. Tá. Senão... Claro, não pode. Então, aqui nós estamos falando de algumas castanhas, né? Sim. Ela citou o pistache, a macadâmia, as amêndoas, falou que pode nozes também. Sim. Frutinha você separou, banana... Maçã, aqui tem melancia, mamão e melão e também em forma do suco. Olha só, ele é um suco natural, você vê que já decantou um pouco. Isso não tem o menor problema. Na hora que ela for tomar, é só chacoalhar um pouquinho e suco natural sempre bota na garrafinha. Tanto faz de plástico ou de vidro? Então, para crianças maiores de vidro, porque aí já tem uma autonomia um pouco maior, enquanto isso elas usam a de plástico livre de BPA. Nunca refrigerante, sempre o suco natural. O refrigerante... Aquele suco de caixinha também, aquela água de coco de caixinha, pode? Existe uma água de coco que é orgânica, então optar sempre por alimentos que têm um prazo de validade menor, isso significa que tem menos quantidade de conservante e que vem de uma fonte sem também agrotóxicos, enfim, vem de uma fonte mais natural. O canudo, que vem sendo muito falado, então essa garrafinha aqui, ela já tem, olha... o canudinho, que permite que chegue até o final. Então, não tem problema, é só a criança chacoalhar. Ah, mas Tamara, não vai perder alguns nutrientes? É preferível você dar algo natural, que tenha uma perda natural, por já estar pronto, do que comprar algo industrializado e oferecer para essa criança. Como que eu levo a frutinha dentro da lancheira? Posso colocar em potinhos? Se você quiser já cortar e colocar nos potinhos, isso facilita. Para a criança já fica picadinho, Exatamente. Né? Inclusive aqui, né, já tem o garfinho e tudo mais. A maçã, ela oxida, então tem algumas frutas que vão ficar mais escuras e a criança pode falar assim, ai mãe, não quis comer. E então, aconselha que leve inteira. A banana também pode levar inteira, não tem problema. Existe uma expectativa muito grande do adulto em relação à alimentação do filho. A gente geralmente superestima o que essa criança precisa e ela não precisa de muito. O tamanho do nosso estômago, ele tem equivalente ao tamanho da nossa mão fechada. É um órgão pequeno, só que é um órgão elástico. Então, olha para a mão do seu filho, olha e vê qual é o tamanho desse estômago. E aí... imagina o que você espera que ele coma, porque às vezes a mãe chega no consultório com a expectativa que a criança coma o tamanho do prato que ela come.
Então... Isso é importante, já que a gente está falando de obesidade também, que esse número cresce a cada minuto, né? Tem que ficar bem ligado nisso. Exato. Aliás, gente, o excesso de gordura, né? A gente diz que na próxima década aí vai aumentar, 91 milhões de crianças serão obesas. O excesso de gordura, ele causa, inclusive, muitos problemas, como até hipertensão para a criança. 39 milhões de crianças estarão com gordura no fígado, 4 milhões com diabetes tipo 2, doenças que sempre foram conhecidas por acometer pessoas mais velhas. Então, assim, né, além da qualidade de vida que a gente está falando aqui, de reforçar foco, concentração, a gente está evitando também essas doenças que a gente não quer que a criança tenha. Exatamente. Cenourinha pode picar também e levar? Pode picar, tanto cozida quanto crua. A crua, ela tem um volume de nutrientes um pouco maior, mas não tem problema. Não, a preocupação é oferecer bons alimentos. Então, independente da sua forma, a gente pensa isso num segundo momento. Agora, eu estou vendo também um pãozinho, um bolinho aqui. Sim. Para crianças que ficam um tempo maior, então para crianças que ficam em tempo integral, à tarde existe um reforço em relação ao carboidrato. Tá. A primeira opção seriam as tortas. Essa daqui é uma torta de lombo, mas pode ser de atum e também de frango desfiado, então algo assim mais salgado, porque geralmente as mães vão direto no pão, né? Precisa ser pão e precisa ter algum embutido, então presunto, queijo, pode ter, mas mais uma vez, é só combinar com a criança antes. Uma vez na semana você vai levar. Isso diminui também a ansiedade, ela saber o que ela vai comer. Um bolinho feito em casa, de repente pela mãe. Exatamente, todos esses alimentos são funcionais. Mas, como ela disse, esses alimentos, o pão, o bolinho e tal, menos vezes na semana. Faz esse combinado com teu filho, né? Porque tem caloria e não tem tantos nutrientes quanto esses outros que você pode incentivá-lo desde pequeno a ingerir. Isso vai fazer com que ele seja um adulto que nunca vai sofrer para fazer dieta, porque já foi acostumado a comer daquele jeito. Exatamente. O segredo é crescer assim, né? Sim. E aqueles iogurtezinhos danoninhos que as mães também adoram botar na lancheira? Os produtos lácteos são válidos caso a criança não tenha nenhum tipo de intolerância, se não apresenta, né, coceira, vermelhidão. E já existem produtos disponíveis que duram também 8 horas fora da geladeira. Muito bem. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, continuamos o assunto já, te espero. De volta e ao vivo para todo o Brasil, com o Valdeci Carneiro, psicóloga, também com a nutricionista comportamental Tamara Hamler. Montamos a nossa lancheirinha saudável, falamos bastante sobre isso. Os dois trabalham com hipnose, já estão batendo um papo aqui na nossa sala. Você está trabalhando há um tempo com isso também? Sim. Que legal. Porque no fundo é comportamento. Lógico. Então, honro e respeito esse grande profissional. É muito legal mesmo, é muito legal. E assim, o Valdeci, se acompanhou um pouco do que a gente falou ali, o quanto a alimentação é importante também para a concentração, para o desenvolvimento da criança, a gente em todos os sentidos, né? Poxa, o meu filho, fisicamente, atividade física desde pequena, vamos incentivar as crianças. Tem a própria mãe que fala, foge da aula de atividade física, não faz não. Quer dizer, é verdade, vamos incentivar a criança a fazer atividade física, a comer bem, porque se você cria uma criança já com hábitos saudáveis, ela não vai sofrer quando chegar lá na frente, né? Com tudo isso que gosta e não pode, fica aquela confusão de dieta que a gente tem tanto hoje em dia. E tem um detalhe aí, Amanda, que aprendizagem, a gente fala para o cérebro é um órgão nobre. O cérebro sozinho, ele consome pelo menos 20% da energia que o corpo gera. Sim. Sem glicose não tem memória. Então tem gente que vai para a escola e fala, mas é que eu não consigo. Acho que não, ele não comeu nada, vai para a escola sem comer, tá seco. Não tem como ter concentração, energia, né? Não tem nem como ter concentração, não tem como gerar a parte neuroquímica da memória. Eu sempre falo pro pessoal, quando falam de memória, eu falo, pera lá, dizer que não tem memória é fácil. Isso é mentira, todo mundo tem memória. Sim. A questão é o substrato neuroquímico da memória. Você trabalha isso, que é essa questão neuroquímica. A alimentação primeiro, às vezes alguma suplementação que pode ser necessária, mas o resto é treino. O resto dá para se aprender. A minha opinião que tem no sistema, eu sempre falo o seguinte, a matéria mais importante não ensinaram para a gente, que era aprender a aprender. Se eu ensinasse isso logo no começo da escola, o indivíduo aprenderia desde jogar bolinha de gude até física quântica com a mesma facilidade. É verdade. Porque é assim que acontece. Aquilo que a gente costuma ensinar para o pessoal com uma metodologia, com uma técnica apropriada, eles aprendem com facilidade. E mais uma foto, vamos colocar aí para dar uma olhada, aqui do nosso querido Valdeci. A gente explicou aquela hora, né, sobre o quanto é importante. Esse é um dos malos mentais. Isso, fazer o mapa.
Acho que tem um outro que é do Tony Bilson, dando um treinamento para Boeing Aircraft. Tem mais foto aí, Ivo? Não. Então, eu posso falar dele. O Tony Bilson, ele fez um treinamento para ver a eficácia disso, efetividade. O Tony Bilson, ele deu um treinamento com um mapa mental de 8 metros de comprimento para 100 engenheiros aeronáuticos da Boeing e foi em algumas semanas só. Só que esse treinamento, convencionalmente, ele demoraria mais de ano. Então, a Boeing economizou 11 milhões de dólares naquela época, só com esse treinamento. Olha. Então, para a gente facilitar a vida do pessoal, 2 métodos que eu mais uso, eu poderia falar 3. Primeiro é aprender a relaxar. O segundo, mapas mentais, que você passa a ter uma visão sistêmica. E o terceiro são os flashcards. Flashcard é só comprar cartãozinho de papelaria, aquele pautado, e escrever a matéria, por exemplo, em inglês. Você escreve de um lado em inglês, do outro lado a tradução em português. E você olha, vai revisando os cartões. Quando você leu em inglês e não conseguiu traduzir, vira e vê a resposta. Ou seja, aqui pode colar. Quanto mais você cola, melhor. Vai chegar um momento que você alguns cartões, quando você lê, você automaticamente já veio completo. Aí você vai deixando eles de lado e se concentra só naqueles que você não tá craque ainda. Muito legal. Então dá para qualquer matéria. Eu usei para tudo. Dá mesmo. E engraçado, pedir licença para vocês um minutinho, que eu vou dar um recado comercial, é que tudo isso que eles estão falando, né, se referindo às crianças, que nós estamos falando da volta aí do ano letivo, serve também para os adultos, né? Porque você pode aplicar também na tua vida, que é bem legal. Ó, recadinho Salomão Suplementos, recadinho para você que deseja ter o corpo mais bonito, mais saudável, tá querendo? Então presta muita atenção nesse recado que nós trazemos agora para você que está aí na tua casa. Luandinha pode rodar quando quiser, que a gente fala aqui para você, telespectador. Olha, gente, eu digo assim, tantas pessoas, né, têm vontade, puxa, eu tenho vontade de ficar com o corpo melhor. A maior parte, aliás, das pessoas não consegue emagrecer e sofre aí com 2 problemas principais que eu já quero abrir destacando, que é o metabolismo desacelerado e o desequilíbrio no consumo de nutrientes através da alimentação inadequada. O metabolismo desacelera de acordo com o tempo que vai passando, mas aí você continua comendo as mesmas coisas, às vezes em maior quantidade. Não é verdade? Diga que não. Pois é, aí que chega a dificuldade realmente para emagrecer, isso só aumenta, vem a autoestima baixa, vem o desânimo, vem o cansaço. Então, os problemas surgem como diabetes, colesterol, pressão elevada, dores musculares devido ao excesso de peso e tantas outras coisas que vocês sabem que acontece. Como é que nós vamos resolver esse problema? Você já tentou de tudo, não conseguiu nada? Então, nós trazemos uma outra opção aqui para você hoje, que é a Salomão Suplementos, apresentando para você o Lipocard X. O telefone para você adquirir o Lipocard X, você só consegue pelo telefone. É o 0800, então é grátis para todo o Brasil a ligação, 580 28 28. 0800 580 28 28. É só ligar, ele é um composto de diversas vitaminas e nutrientes que ajudam no emagrecimento, melhora o funcionamento do corpo. Os principais ativos aqui que a gente pode destacar são a cafeína, o chá verde e o gengibre. Até falamos da cafeína agora há pouco. Todos esses elementos em conjunto trabalham pelo aumento intensivo do metabolismo, na queima rápida das gorduras, no combate à celulite, no aumento da disposição para todas as suas atividades diárias e a diminuição do inchaço no corpo. Então, não perde tempo não, viu? Liga pra gente, gratuitamente, 0800 580 28 28. Adquira mais saúde e mais qualidade de vida aqui com o nosso Lipocard X, que é da Salomão Suplementos, por isso que a gente só indica produtos de qualidade para vocês, tá? Bom, vamos continuar a nossa matéria, nós estamos falando aqui sobre a intensidade na concentração, sobre os alimentos que são importantes, né? Para você que tá em casa, para você que está preparando aí a lancheirinha das suas crianças. Nossa Nutri, o que você acha, Tamara, mais que a gente pode destacar para finalizar o assunto? Como dica e recomendação mesmo para os pais. Muito bom. Justamente esse recado vai para os pais. Às vezes a gente quer reformular a alimentação da criança, mas a base é a alimentação dos pais. Então, criar dá trabalho e é isso aí. Dar o exemplo, né? É dar o exemplo. Você quer que consuma verduras e legumes, então faça também, consumam juntos na mesa, porque é assim que a criança vai absorver e vai realmente replicar esse comportamento. Não tenha dúvida. O exemplo ainda aliás, quando a gente fala em comportamento em tudo, né, Valdeci? Quando a gente fala, né, falando aqui em pais e filhos, o comportamento, não adianta você falar pro teu filho, não grita, e você grita o dia todo na tua casa. Não briga, e você briga com a vizinha, briga com a tia, com a parente. É o exemplo.
O exemplo arrasta, né? É lógico. Ele não tenta convencer. É. Ele mostra direto o caminho, as pessoas percebem o que tem que ser feito. Eu queria suas considerações também finais sobre o assunto para os pais, professores, padrinhos, orientadores, para quem nos assiste nesse momento. A primeira coisa, o que eu gostaria de lembrar é que a gente tinha que transformar a aprendizagem, como eu mencionei antes, mais divertida. É só lembrar que o cérebro gosta do que é engraçado. Aliás, nós gostamos. Nós fazemos links com tudo. Eu vou deixar uma siglazinha, só a gente lembrar de GAR, GAR. O cérebro, nós funcionamos, nós aprendemos por generalização, associação e repetição. Então nós generalizamos uma informação, nós associamos, você sempre tem que associar aquilo que você está aprendendo com alguma coisa para tornar útil e repetir. Rever o aprendizado consolida e isso leva para a memória de longo prazo. Então, e além disso, relaxar. Tem que relaxar, se não relaxar não vai funcionar. Você sabe que eu observo que às vezes tem criança que tem tantos afazeres. Acorda às 6 horas para não sei o que lá, vai para a escola. Depois tem a natação, depois tem o inglês, depois tem o futebol, sei lá, depois tem não sei o que lá. Depois... Eu falo, gente, mas não está cansando muito essa criança? Tão pequenininha às vezes, muito pequena. Deixa de ser divertido para ser obrigatório. Não tenha dúvida. Aí... Vou deixar o contato aqui do Valdeci para vocês. O site é o www.sociedadeinteramericanadehipnose.com e o telefone, que também consta aí no vídeo, é o 11 São Paulo 2362-6620. Ele que é presidente da Sociedade Interamericana também de Hipnose. Nós já trouxemos essa pauta um dia no programa, podemos repetir, viu? Porque é um assunto sempre muito interessante. E a Tamara Hamle, que é nutricionista comportamental, o Insta dela é @Tamara Hamle, no Facebook também, Tamara Hamle, e o site www.tamarahamle.com.br. Muito obrigada, gente. Adorei a pauta, serviu para as crianças e para os adultos também. Muito, muito, muito. Muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos ao nosso programa, uma boa semana, parabéns pelas informações todas, por compartilharem informação e sabedoria com o nosso público, viu? Obrigada, Valdeci. Obrigada, Tamara. Obrigada a você que passou um pouquinho da sua hora de almoço aqui com a gente. Amanhã, quinta-feira, tem Jamar. Amanhã, né, Maca? Tem Jamar. Nós vamos falar de assuntos super pertinentes ao momento. Então, não perca a partir do meio-dia aqui na Rede Brasil de Televisão. Eu te espero, tá? Boa quarta pra você. Um beijo e até amanhã. Gosto assim como tu faz. Quando eu me revolto, tu volta com a paz.